Gente, hoje eu quero falar sobre resposta de oração. Amém. Como eu disse aqui, muitas vezes a gente ora e não vê resultado. Os discípulos também tiveram essa experiência. Oravam e não viam o resultado que queriam. Perguntaram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E ele então começa a ensinar os discípulos. A primeira coisa que ele diz é o seguinte: orareis ao Pai. Nós vamos ver aqui alguns princípios, algumas instruções legais sobre essa questão de termos a resposta de Deus. Mas antes eu quero ler com os senhores aqui, Jeremias 29:12, diz assim: Então me invocarei, passareis a orares a mim, e vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis. Agora eis a questão: quando me buscardes com todo o vosso coração? Ora, o Senhor está pronto para nos ouvir. Na verdade, quando nós oramos, nós queremos sempre orações e respostas de Deus positivas e afirmativas. Muitas vezes a gente não recebe uma resposta. Deus está calado? Ora, não se engane, o fato dele estar calado também é uma resposta. Certamente você não está pronto para receber aquela resposta de oração. Então é uma resposta, porque ele ouve todas as nossas petições. Mas muitas vezes é o nosso coração que não está alinhado com a vontade, com o desejo, com o querer de Deus para nós. E aí nós erramos no orar. Pastor, qual que é o segredo de oração? Na verdade não tem segredo na oração, não tem método na oração. Então, nós temos que aprender que muitas vezes a resposta não vem exatamente como nós queremos. Há uma prova clara disso. Quando Pedro estava lá pescando, pescou a noite toda com a sua equipe, ao finalizar o dia, de manhã, a praia já estava cheia de pessoas ali. Por quê? Porque muitos vinham com vasilhas para pegar os peixes que não eram comerciais. E a praia já estava cheia de gente. Chegou o Senhor com uma grande multidão, porque o acompanhava. Aí Pedro pensou com ele certamente: ora, se o Senhor chegou aqui, ele vai dar uma solução para a pescaria. Só que Jesus então pega o barco de Pedro e dá a Pedro e a todos que estão ali uma pregação, uma palavra. Ele usa o barco como um púlpito, como um palco, para que as pessoas o vejam. E ele dá uma ministração ao povo. Mas Pedro estava querendo a peixe. Então veja bem, muitas coisas que nós queremos às vezes não vem na hora. O Senhor tem outra resposta para nós. Nós temos que aprender isso, né? Então, o texto aqui do capítulo 5 de Mateus, versículo 7, vai dizer assim, ó: Pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Esses verbos aqui, os verbos pedir, buscar e bater, na gramática grega, ela está em ação. Significa que pedir seria pedindo, recebereis. Seria assim, buscar, buscando, o achareis. Ou também, bater, batendo, abrir-se-vos-á. Esses verbos aqui, na gramática grega, ele está em ação. Não se lê assim no singular. Isso na gramática portuguesa é o gerúndio. Lembra do gerúndio? Porque se acrescentava o N ao verbo, então ele se tornava um verbo de ação. Por que a oração, ela tem esses verbos aqui, mas é de ação? Porque o apóstolo Paulo nos ensina, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Ou seja, nós devemos orar o tempo todo. Então, queridos, nós precisamos aprender que temos que pedir todos os dias? Sim. Temos que buscar todos os dias? Sim. E temos que bater todos os dias. A oração, ela é uma forma que Deus colocou não só para te abençoar, trazendo uma resposta, mas sobretudo trazer um relacionamento entre nós e Deus. Então a oração não é simplesmente petição, não é simplesmente até louvar, adorar,
suplicar, não. A oração é sobre tudo, colocada por Deus para nos chamar a um propósito de relacionamento. Quando você conversa com Deus, você está relacionando com Ele. Então você pode falar com Ele vários assuntos. Então, alguns princípios que eu quero tirar aqui desse texto, desse estudo que é muito grande, mas alguns princípios maravilhosos que a gente pode tirar aqui. Primeiro, que a nossa oração, ela deve ser destinada ao Pai. Diga, ao Pai. Ao Pai. Queridos, quando o Senhor diz para os discípulos o seguinte: vocês querem aprender a orar? Então digam assim: Pai Nosso. Ele já começa dizendo que os discípulos devem orar ao Pai. Dentro do cristianismo, nós aprendemos a orar a Deus. Dentro da religião, se ora, lógico, para Maria, se ora para os santos, se ora para qualquer outro Deus. Dentro da religião, o significado de religião é o homem buscando a Deus, tocar em Deus, alcançar Deus. Em contrapartida, o sentido do cristianismo é Deus buscando o homem, Deus restaurando o homem, trazendo o homem para a terra. Então, nós temos que orar ao Pai. E aí nós vemos o exemplo do próprio Jesus, quando ele, antes de escolher os apóstolos, ele vai ao monte, e lá ele fica a noite toda orando ao Pai, pedindo a direção do Pai para a escolha dos seus discípulos. Antes de ressuscitar Lázaro, está lá em João 11, 41, 42, sabe o que o Senhor faz? Ele eleva os seus olhos para o céu e faz um agradecimento ao Pai. Ele ora ao Pai. Outro exemplo que ele dá aqui, de buscarmos a Deus, orar ao Pai, é quando ele está na cruz. Então ele diz assim, em Lucas 23, 34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ainda na cruz, em Lucas 23, 46, ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então a primeira coisa que você tem que aprender, quando você vai orar, é orar ao Pai. Você tem um Pai. Ele é o destinatário da nossa oração. Nós somos o emitente, e Ele é o destinatário da nossa oração. Pastor, eu posso orar ao Espírito Santo? Você pode falar com o Espírito Santo, falar com Jesus, mas a direção que o Senhor nos dá é orar ao Pai. Por quê? Porque o nosso Pai Celestial, Ele é tremendo e poderoso, e a Bíblia diz que a terra está sobre os estratos dos seus pés. Ele está sobre tudo e sobre todos. Olha o que diz Isaías 40, quem pode medir as águas na concha da sua mão? Você sabe quanto que tem de água no planeta? 70% é água. Ele pode colocar na palma de sua mão. Quem mede a geografia dos céus? E aí o texto continua, a palmos, ele mede o pó da terra com um alqueire, ou calcular o peso da terra, ou ainda pesa as montanhas na sua balança de precisão. Você sabe a quilometragem da terra? Eles dizem que tem 148,9 milhões de quilômetros. Sabe o que o Senhor faz? Ele pesa uma balancinha de precisão. Então é a Ele que você está orando. Jó 28, 25, Ele determinou a força do vento e estabeleceu as fronteiras exatas para as águas do mar. Ou seja, toda a gravidade está nas mãos do Senhor. Você já foi nas cidades à beira-mar? Eu fui uma vez, a primeira vez que eu fui, eu fiquei encantado. Por quê? Eu pensei, gente, como que esse paredão de água não entra dentro da cidade? Eu ficava assim, encabulado. Sabe por quê? Porque Ele colocou os limites, as águas, toda a gravidade está nas mãos dEle, Ele cuida de tudo. Então é a Ele que você está orando. Jó 28, 25, Ele determinou ou melhor, no 15 ainda diz, na verdade todas as nações do mundo são como uma gota de água em um balde. Você sabe quantas nações existem no mundo? 195 nações. Elas são para Deus como uma gota dentro de um balde de água. É assim que Jó está falando. Agora,
Jó 28, 25, ele determinou a força do vento, estabeleceu as fronteiras exatas para as águas do mar. Salmo 147, 4, ele fixa e chama o número das estrelas dos céus, a cada uma dá um nome. Você sabe quantas estrelas tem no céu? Foi calculado aí 400 bilhões de estrelas. Ele colocou cada uma e ainda a chama pelo nome. Então, querido, quando você for orar, entenda que você está orando ao Deus dos exércitos. No passado, lá no Velho Testamento, o nome de Deus era fenomenal, mas não tinha um único nome, era 70 nomes. Aí eu digo para você alguns deles: Jeová Jirê, Deus da provisão; Jeová Rafá, Deus da cura; Jeová Shalom, Deus da paz; Jeová Chamar, o Senhor que presente está aqui; Jeová Nissi, Deus que é minha bandeira; Jeová é Tisiqueno, Deus de justiça; Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. É a Ele que você está orando. É todo poderoso. Esses 70 nomes, eles foram fundidos em Jesus Cristo. Não em Jesus, porque Jesus é um nome comum, mas Cristo, o unigênito Filho de Deus, o Pai. Então, queridos, quando você ora, você está orando a um Deus todo-poderoso. Então o Senhor Jesus, ele falou: olha, a primeira coisa que vocês têm que entender é orar ao Pai. Mas a gente vive dentro de uma religiosidade, a gente vive dentro de uma mentira, e nós oramos aos santos, oramos ao Espírito Santo, oramos a Jesus. Quando você ora ao Pai, você ora ao Deus Trino, porque Ele é um só. Somente as funções da redenção que foram divididas para o ministério de um único Deus, o Deus Trino, verdadeiro, poderoso sobre os céus e a terra. Quem é Ele? Quando Paulo estava lá na Grécia, ele andou pelas ruas da Grécia, lá no lugar onde o pensamento se debatia o tempo todo sobre as questões do espaço, da religião, de tudo. Paulo começa a andar ali e ele vê vários altares. Olha só, eles colocaram vários altares por todas as ruas, cada um denominado a um determinado Deus: Deus do sol, Deus da lua, Deus dos insetos. Só que eles falaram: olha, para que nós não venhamos ofender nenhum dos deuses, vamos fazer um outro altar aqui. E assim eles fizeram, e colocaram naquele altar assim: ao Deus desconhecido. Paulo chega e observa todos aqueles deuses e diz: olha, não é nenhum desses. Mas quando ele vê o altar ao Deus desconhecido, ele ministra essa palavra ao povo grego. Falou: olha, o Deus que criou os céus e a terra. E ele foi falando tudo isso de um pouco que eu já disse aqui sobre Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Se você vive uma fé fraca, um cristianismo fraco, uma convicção fraca, é porque você não conhece o Deus o qual você serve. É porque você não tem tido diálogo com Ele. Ou quando vai ter um diálogo, acho que tem que ter toda uma reverência sobrenatural para ter um diálogo com Ele. Como que o pai conversa com o filho? Como que o filho conversa com o pai? De forma natural. O filho chega, pede as coisas, o pai responde, e assim é de forma natural. Gente, Ele, apesar de ser esse Deus poderoso que nós temos, Ele é sobretudo o nosso Pai. E sabe o que nós somos dele? Filhos amados. Então, primeira coisa, orar ao Pai. Certo? Segunda coisa que eu aprendo aqui: chegar na presença de Deus para orar com arrependimento no coração. Sabe por que a gente tem um sério problema, dúvido na nossa fé? Não temos convicção da fé, não temos convicção da salvação, não sabemos se realmente fomos chamados, escolhidos para desenvolver algo para Deus nessa terra. Por quê? Porque a gente vive em dúvida no nosso coração. E ao chegar para Deus, você precisa chegar com total arrependimento. Sabe aquele pecado legal que a gente gosta? Por que eu falo a gente? Porque todos nós somos imperfeitos. Tem algumas práticas pecaminosas
que nós, quando vamos orar, isentamos ela de pedir perdão a Deus. Pode ser na área moral, pode ser na área espiritual mesmo, pode ser na área relacional. A gente tem algumas atitudes e até um pecado que a gente esconde. Mas sabe, uma das coisas tremendas da oração é quando você chega para Deus com o coração completamente aberto, limpo. E aí você vai perceber que o arrependimento, ele vai trazer vida de Deus e restauração para o seu ser. Porque a palavra arrepender não é ter remorso. Arrepender é uma palavrinha grega, que é metanoia. E o significado dessa palavra é mudar de direção. Ou seja, eu estou indo para um lugar e eu estou numa posição 100% ao contrário. Isso é metanoia, isso é mudança de pensamento, isso é arrependimento. Entende? Por que orar chorando, derramando, pode ser que você volte à mesma prática do pecado? É porque você não está arrependido. Muitas vezes as pessoas estão emocionalmente arrependidas, mas não passa de um remorso. Por que lágrimas não resolvem? Porque se os senhores não sabem, alguns artistas muito bom mesmo, quando eles vão para uma cena dramática, eles choram de verdade. Não precisa usar nenhum método, eles choram de verdade, porque eles vivem intensamente ou 100% o personagem da história. Então, muitas vezes a gente chora, a gente se apresenta. Será que isso é arrependimento? Arrependimento é colocar em pauta a nossa fraqueza, a nossa debilidade, mostrar para o Senhor o quanto nós somos podres em algumas áreas da nossa vida. Mas não, eu não posso, porque eu tenho uma patente, eu tenho um ministério, eu tenho uma aparência. Entra no teu quarto e fale para Ele tudo. Olha o que Davi falou no Salmo 32, versículo 5: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Gente, isso aqui é forte. Por quê? Porque nós vivemos uma religiosidade de que a gente é melhor espiritualmente do que o irmão da igreja, porque eu oro mais, eu jejuo mais, eu leio mais a Bíblia. Isso tem nada a ver. Se você não tiver um coração sincero, puro, arrependido, quando você vai falar com Deus? Gente, a falsidade, ela é algo terrível, ela é algo terrível. E a gente conhece as pessoas através da convivência. E por muitas vezes você vai viver com a sua esposa, o seu esposo, durante muitos anos, não vai conhecer. Conversei com um rapaz que viveu 15 anos com a sua esposa. E uma das coisas que ele me disse é que eles conversavam o tempo todo. Por que é que ela não disse isso antes para mim? Eu falei, não sei. Por que ela não falou, depois que nós separamos, que era isso? Eu falei, não sei. Não sei. Podia ter dito. Então, mesmo convivendo, você não conhece as pessoas. Sabe, nós chegamos diante de Deus para orar, e às vezes nós falamos, não, eu não vou falar isso aqui, que Deus nem vai ficar sabendo, eu não vou falar. Né? Gente, quem é o nosso Deus que nós falamos aqui? Deus onisciente, conhece o nosso íntimo. Conhece até o que nós vamos pedir. Ele fala aqui que Ele conhece cada palavra nossa quando nós vamos falar. Mas por que nós temos que orar então? Por que nós temos que pedir? Porque Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer saber se você tem convicção naquilo que você vai falar. É verdade? É. Quando ele entra em Jericó, está ali um homem gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que Jesus faz? Passa por ele e vai embora. Só que daí ele volta. E ele bem sabia que o cego queria ficar livre da cegueira. Aí Jesus pergunta, o que você quer? Eu quero ver. Pô, então veja. Sabe, queridos, coloque isso diante do Senhor. Não tenha medo.
Ele quer relacionar com você, Ele quer saber a intenção da sua oração, Ele quer saber a intenção do seu coração, para visitar a mim e a você nas nossas necessidades. Então, vamos pedir perdão, vamos entrar com um coração de arrependimento, e eu vou falar rápido porque falta pouco minuto. Terceiro aqui, aprendizado que eu tenho na oração: perseverar na sua demanda. Isso aqui é muito importante. Sabe quando a gente não sabe o que pede? Pede uma coisa, pede outra, pede outra. Gente, decide o que você quer. Sabe por quê? Porque Deus é sério no seu compromisso com a gente. Sabia? Ah, eu quero ter uma empresa. O que você está fazendo para ter uma empresa? Eu quero ter uma multinacional, uma empresa multinacional. Você já aprendeu inglês? Tem 3 anos que você falou que quer ser dono de uma multinacional. Nunca aprendeu inglês. Eu quero ir para fora. Você já fez seu passaporte? Então a gente tem muitos querer, mas não tem o objetivo certo. A gente não tem a atitude de agir. E olha, nada acontece sem a nossa ação. Você pode ter uma boa intenção, mas se não tiver ação, ela não funciona. Então, a gente tem que chegar à presença de Deus sabendo o que vai pedir, sabendo o que quer, e trabalhar em prol disso acontecer. Eu venho orando e fazendo uma consultoria para um outro negócio meu, que a gente pretendia fazer. Gente, se eu não lançar a mão, se eu não crer que Deus vai trazer os recursos, se eu não buscar sabedoria, se eu não buscar pessoas para elaborar, sabe onde que eu vou chegar? Em lugar algum. Então eu não vou conhecer a minha capacidade de realização, eu não vou conhecer a minha capacidade de conhecer as coisas e fazer, porque eu não fiz. Então quando você chega para Deus e fala: Deus, me abençoa nisso, você tem que trabalhar nesse propósito. Ah, eu quero casar, mas estou com 40 anos e até hoje não arrumei ninguém. Por quê? Porque você não procurou, você só orou. Então, uma das coisas que a gente tem que chegar diante de Deus é já com a nossa demanda, é já sabendo o que nós queremos, e trabalhar em prol disso, não importa o tempo que leve, no momento certo o Senhor vai trazer a resposta. Mas sabe, uma hora você quer ir para os Estados Unidos, outra hora você quer ficar aqui, uma hora você quer uma empresa, outra você não quer, uma hora você quer ser CLT a vida inteira, até aposentar, outra hora você já não quer. O que você quer da sua vida? Então a gente tem que aprender a chegar para Deus e colocar as nossas questões, inclusive apresentar diante dele um juízo, e dizer para ele como o profeta Isaías ensinou aqui, ó, Isaías 41, 21, apresentai a vossa causa. Sabe quem está falando isso? Diz Yahvé, apresentai as vossas ações, convoca o rei de Jacó. Ou, por que é que você não estabelece a vitória na sua vida? Porque você não ora colocando de Deus os seus alvos, os seus objetivos. Gente, eu oro a vida inteira pela minha casa, pela minha família, todos os dias. Eu começo lá: Senhor abençoa minha esposa, minha filha, meu genro, meus netos, minha mãe, todo santo dia, de domingo a domingo. Pastor, você não cansa não? Não, canso não canso. Todo dia eu apresento: Senhor, eu não aceito a minha família destruída, perdida, morrendo em acidentes dramáticos, não aceito isso. E todo dia eu oro, eu tenho esse propósito, eu entro em demanda, porque Ele liberou os seus anjos para nos guardar, Ele liberou a prosperidade do céu para a minha vida. Aí todo dia eu oro. Eu posso chegar aos meus 60, 70, 80 anos, todo dia eu vou orar desse jeito. Deus vai cansar de ouvir? Não, Ele não cansa de nada, mas Ele vai me responder. Sabe por quê? Porque eu estou pedindo, eu estou batendo todos os dias na porta, e aquele que bate, abrir-se-vos-á. Então, queridos, para terminar, eu falo rápido aqui, princípio: proclame a palavra de Deus. Se a gente não programa nem para as pessoas aí fora, a gente nem programa na oração, né? Já viu se ajoelha e fica lá, não tem problema nenhum, mas nós temos que aprender a proclamar a palavra de Deus com graça, com autoridade, com discernimento. Ah, pastor, eu não sei. Mentira que você não sabe a palavra de Deus, mentira.
Só as segundas-feiras que nós temos aqui, quantos versículos, quanta palavra de Deus tem vindo para o nosso coração? E a gente não fala de Deus para as pessoas. A gente não ora proclamando e crendo pela palavra de Deus, colocando por terra todo o mal. Nós temos que aprender a proclamar a palavra de Deus. Aqui é muitas coisas para falar, mas eu termino já dizendo o seguinte, que o povo de Deus foi para o exílio, lá na Babilônia, lá eles ficaram 70 anos, e durante esse período nasceram outras pessoas que não conheciam toda a cultura do povo judeu, mas a palavra de Deus era proclamada todos os dias aos ouvidos dos filhos, para que eles, quando voltassem a Jerusalém, sabiam exatamente o que tinham que fazer. E olha o que diz aqui, Jeremias 25:12, e é o que eu termino. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, Nabucodonosor, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. O povo todo dia ouvia essa palavra pela boca dos profetas, que Deus estaria destruindo os inimigos, e trariam-lhes de volta do exílio para Jerusalém, para que eles de novo cultivassem a terra, edificassem o templo, o lugar de adoração. Queridos, sabe por que muitas vezes estamos fracassados? Porque nós não proclamamos a palavra de Deus na nossa vida, como nós precisamos proclamar. Que hoje você sai daqui dizendo: Senhor, eu não aceito, e eu declaro que o Senhor é o meu Senhor, é o meu Salvador. O Senhor vai trazer providência para mim nesse dia, vai trazer providência aqui no trabalho, vai me abençoar na minha casa, nas minhas finanças. Proclamar, professar, isso também é uma instrução de Deus, quando nós estamos orando. E orar todo o tempo, estou lá trabalhando, mas o meu pensamento e a minha mente está voltada para Deus. E quando você ora em línguas, a Bíblia ensina que ao orar em línguas nós estamos edificando o nosso espírito. Você pode estar no carro, pode estar na rua, pode estar em qualquer lugar e orando. E orando em língua você edifica o seu espírito, a sua comunhão com Deus aumenta. Que eles é forte. Então que Deus nos abençoe, que nós venhamos praticar esses princípios da oração, orar ao Pai, orar proclamando a palavra, foi o último que eu falei aqui. Orar também perseverando, né? Ou determinando, tendo um foco naquilo que você quer de Deus para a sua vida. E Ele vai fazer, sabe o quê? Infinitamente mais do que aquilo que você tem pensado, sonhado e pedido. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.